Não vou pregar o tema, irmãos, mas vamos ler o tema porque é uma questão de ética e uma questão de que os irmãos oraram para que Deus desse o tema. Se eu não lesse o tema, eu estaria fora, né? Vamos até estar dentro. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Agora eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias mais uma vez. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38, no versículo 1 a seguir. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, e no verso de número 1 a seguir. Amém? Amém, Jesus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém. Podei tomar as vossas assentos no nome de Jesus. Aleluia. Ezequias foi um líder exemplar, um rei dirigido por Deus, homem que ganhou batalhas, homem que fez o nome do Senhor ser exaltado pelas suas vitórias. Aleluia, Jesus. Mas agora, no capítulo 38, nós vamos ver que Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Aleluia. E ele, sabendo que Deus é misericordioso, Glória a Deus. sabendo que Deus ouve a oração de um coração quebrantado, Aleluia. mas também sabendo de que Deus não é Deus que muda o seu decreto, ele então coloca a fé em prática. Lembra de que quando ele era dirigido por Deus, guiando o exército em batalha, muitas vezes esses exércitos contrários eram maiores e mais fortes do que o exército de Judá, mas ele orava a Deus e o Senhor dava estratégia, o Senhor dava força, o Senhor dava condições para que ele pudesse vencer a batalha. Ele disse: Glória a Deus. ele se lembrou. Agora ele estava num momento desfavorável da sua vida. Ele estava num momento em que tudo estava contra a sua vida. Aleluia. A enfermidade era para a morte e ele sabia, e o profeta veio confirmar: olha, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Deus. Irmãos, quem sabe Ezequias doente, Ezequias sofrendo, ele olha para o profeta Isaías e ele pensa: aí vem a minha vitória, aí vem a minha bênção, aí vem uma boa notícia no momento difícil da minha vida. Porque quando nós olhamos para o profeta, a primeira coisa que entra no nosso coração
passe em ordem, porque você vai morrer com essa enfermidade que você está. Deus. Eu acredito que a esperança de Ezequias desmoronou. Aquilo que estava criado na sua mente naquele momento, de que o profeta iria profetizar a cura, a libertação e a vitória na vida dele, desmoronou. Aí então ele não olhou mais para o profeta, ele então olhou para cima, ele olhou para Deus, ele colocou um restinho de fé em uma oração, virou para a parede para que ninguém ouvisse o que ele iria falar, e começou a declarar: Senhor, eu sei que tu és santo, eu sei que tu és justo. Lembra quando eu andei diante do Senhor? Lembra quando eu caminhei, quando o Senhor mandava? Lembra que quando o Senhor falava que o exército ia vencer, eu aproveitava e avançava? Lembra que eu andei em sinceridade, com o coração reto? Lembra, Senhor, de quando eu te servia com sinceridade? Glória a Deus. E chorou muitíssimo, porque acabaram-se as palavras. Deus. Há momentos na nossa vida que nós falamos e paramos de falar e só choramos, É Deus. só gememos. Mas o Deus Aleluia. que sabe interpretar choro, É Deus. Aleluia. que sabe interpretar gemido, entendeu o que Ezequias quis dizer para ele. E o que ele fez? Acrescentou mais 15 anos de vida, Aleluia. mais 15 anos de saúde para aquele homem viver. Interessante é que a oração que Ezequias fez não foi uma oração como Davi fazia, que comovia o coração de Deus. Não foi uma oração como a oração de Isaías, uma oração de Moisés, que era ousada, uma oração de Abraão, que era amigo de Deus. Deus. Aleluia. Mas foi uma oração simples, uma oração fácil, uma oração sincera, uma oração que veio de dentro do seu coração. Aleluia. Quando nós oramos Aleluia. com o coração aberto, quando nós começamos a falar com a alma, quando nós começamos a declarar a Deus aquilo que está dentro de nós com sinceridade, a reação de Deus é diferente. Nós entendemos aqui que o Deus que nós servimos, poucas vezes Ele mudou o seu decreto. Quando Ele mandou destruir Nínive, Ele tinha um projeto. Ele mudou porque o povo obedeceu. Aleluia. E não foi mais destruir aquela cidade. Quando Ele decretava algo, Ele fazia. E quando Ele decreta, Ele ainda faz. Porque Ele é Deus, Ele pode. Glória a Deus. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E aqui estava decretado. O profeta Isaías tinha uma missão: decretar a morte de Ezequias, É Deus. o rei de Judá, que tanto fez pelo povo. Irmãos, às vezes nós trabalhamos, às vezes nós nos esforçamos, às vezes nós fazemos muitas coisas que o pastor não sabe, que os irmãos não sabem, mas que vêm de encontro com a necessidade da igreja. E quando nós nos deparamos com certas situações, nós meio que questionamos É Deus. o que Deus faz conosco, ou o que Ele permite que aconteça conosco. Mas nós entendemos aqui que Ezequias não questionou. Ele somente abriu a sua boca e começou a lembrar do que ele fazia. Interessante, irmão. Ele começou somente a lembrar. Ele fez um retrospecto da sua vida e começou a falar: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Tudo porque o Senhor mandou que eu fizesse. Tudo porque o Senhor disse que eu fizesse e eu fiz
Glória a E Deus. julgue questão. O Deus que você serve é fiel. Aleluia. O Deus que nós servimos, Ele é fiel, Ele é justo e Ele sabe pesar. A balança de Deus, ela não rouba. Ele pesa conforme o que nós fazemos. Deus, nesse momento, pesou o que Ezequias tinha feito. E Ele viu que Ezequias ainda tinha crédito. Então, Ele acrescentou. Aleluia, Jesus. E se nós continuarmos na leitura do texto, nós vamos ver que antes que o profeta Isaías se retirasse muito distante, o Senhor, depois da oração de Ezequias, veio até ele e mandou que ele voltasse e dissesse para ele que o Senhor ouviu a oração e que acrescentasse mais 15 anos de vida. E como prova disso, porque o Senhor faz prova, ele, no versículo 8, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha passado. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer o tempo voltar? Se nós formos tentar interpretar, nós vamos entender que o decreto de Deus, na verdade, ele não mudou, mas o Senhor fez o tempo voltar para que 15 anos Aleluia, Jesus. de vida acrescentasse na vida de Ezequias. Aleluia. Você está entendendo o que Deus pode fazer por você nessa noite, meu irmão? Aleluia. Você está entendendo, meu irmão, o que Deus pode fazer por você nessa noite? Ei, você que está ouvindo por lado de fora deste templo, o que Deus pode fazer por você? Deus pode fazer o tempo voltar nessa noite para que você seja abençoado. Aleluia, Deus pode fazer o tempo voltar Aleluia. para você ganhar Glória a tempo, Deus. o tempo que você perdeu. Eu perdi tempo na minha vida, muito tempo, e Deus pode fazer esse tempo voltar na minha vida e eu começar a fazer as coisas de forma correta, da forma que Ele quer, para que eu seja abençoado. Tudo isso Deus faz para você ser abençoado. Deus fez o sol, olha que coisa tremenda, o sol voltar por causa de um homem, porque Ele queria abençoar um homem, porque Ele queria acrescentar vida na vida de quem não tinha mais vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que você acha que Deus pode fazer por você nesta noite? Aleluia. O que eu acho que Deus pode fazer por mim nesta noite? Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas, se nós colocarmos um pouco de fé nos nossos corações. Aleluia. Ah, mas não tem mais jeito, já tentei isso e aquilo. A solução é Jesus. Aleluia. A solução é rasgar o coração com sinceridade e orar ao Senhor, mas acabou as palavras, chora, Aleluia. geme, de joelhos, Glória a que você Deus. vai ver a resposta de Deus. Não desanime, meu irmão. Não desanime, minha irmã. Deus, aleluia. Quando alguém vier, como o profeta Isaías, te dizer que o teu problema não tem solução, olha, a última palavra não é do homem. Isaías é homem, era homem. Eu sou homem. Quantos homens já chegaram e falaram para você: desiste que não tem mais jeito, a última palavra é do Senhor, antes que ele se afastasse muito. Ainda que ele se afastasse, o Senhor foi até lá e falou: volta, volta. Eu ouvi a oração do meu servo. Eu trago
esses dias Aleluia. é uma preparação para Deus fazer algo muito maior na sua vida. Aleluia. Deus quer ver você chorando na presença dEle. Deus quer ver você orando a Ele. Deus quer ver você clamando para Ele. Deus não quer que você fale com ninguém. Deus não quer que você reclame com ninguém. Deus quer que você fale com Ele. De rosto na parede. Ninguém ouve. As paredes não têm ouvido não, como dizem por aí. Mas Deus ouve tudo, porque Ele é onipresente. Ele está em todo mundo. Glória a Deus Deus. quer fazer maravilhas em nossas vidas. Aleluia. Ele quer fazer o impossível nas nossas vidas. Basta que nós confiemos nele. A Bíblia diz que se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu consigo com que uma montanha se transporte para outro lugar. Que tamanho que era a fé de Ezequias? Que tamanho que é a sua fé nesta noite? Que tamanho que está a minha fé? Porque eu também preciso do milagre. Que tamanho que está a nossa fé nesta noite? Será que a nossa fé não pode alcançar o milagre? Eu te convido então a pegar o último restinho de fé que você tem e depositar em um Deus que pode fazer o tempo parar para você ser abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Interessante. 2 vezes, por causa de 2 homens, Deus parou o tempo. Por causa da oração de Ezequias, mas Deus fez como um sinal. Então foi Deus que quis. E na vida de Josué, Deus também parou o dia inteiro o tempo para que ele vencesse a batalha. E o Senhor me lembra, o Senhor traz, através do Espírito Santo, na minha mente nesta noite, que Deus ele está trabalhando no tempo. Aleluia. Deus está trabalhando no tempo nas nossas vidas. Aleluia, Deus. E o Senhor diz claramente nos meus ouvidos nesta noite que nós estamos perdendo tempo em muitas coisas. E o Senhor quer que nós olhemos para o tempo dele. Aleluia. Nós estamos olhando para o tempo de tudo, mas não para o tempo de Deus. É, Deus. E o tempo de Deus é que é importante nas nossas vidas. Aleluia. Porque o meu tempo, se fosse por mim, já tinha passado. O seu tempo, quem sabe? O irmão Carlinhos está esperando um tempo grande. Mas o tempo de Deus é o tempo que resolve. Chegou o tempo de Deus na sua vida agora. Glória a Deus. Fica tranquilo. Chegou o tempo de Deus na sua vida. Chegou o tempo de Deus na sua vida, Tiago. É o tempo vivo, é o tempo de Deus. Aleluia. Você me entende agora, você vai entender depois. Glória a Deus. O tempo de Deus chegou. Aleluia. O tempo de Deus chegou nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Se você acreditar na revelação desta palavra nesta noite, Glória a Deus. que o tempo de Deus chegou na sua vida, o tempo de bênção chegou na tua vida, eu te convido a se colocar em pé e vir até aqui na frente para nós selarmos com uma oração de fogo o tempo de Deus abençoar a sua igreja.